Bom dia, galerinha! Olha só, vamos conversar um pouquinho hoje a respeito dessa nova viagem, o sistema heliocêntrico. A gente conversou inicialmente a respeito do modelo geocêntrico. No modelo geocêntrico, nós vimos que o homem observando o mundo a partir do planeta Terra colocou como ponto de referência a própria Terra. Isso foi proposto formalmente por Aristóteles e acreditamos nessa ideia durante muitos anos. Agora a gente vai perceber como que o homem começou a perceber o universo a partir de uma nova perspectiva. Vamos viajar um pouquinho lá por volta de 1600. Apareceu um camarada na nossa história chamado Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico ele era um clérigo da igreja. Ele começou a estudar algumas observações já catalogadas a respeito do céu e percebeu que alguns movimentos de astros pareciam não estar orbitando a Terra. Então, a partir daí, ele começou a desenhar um novo modelo de universo. Bom, para Nicolau Copérnico, ele imaginava que o Sol estaria no centro do universo. A partir de então, os astros celestes orbitariam o Sol, com exceção da Lua, que continuaria orbitando a Terra. Mas Nicolau Copérnico pecou em uma pequena coisa. Ele imaginou que as órbitas dos planetas eram círculos perfeitos. Um pouco mais tarde, vem para a gente aqui Tycho Brahe, que fez uma série de observações, catalogou direitinho a posição dos planetas, os períodos que os planetas demoravam para poder orbitar o Sol, que era o que ele imaginava, mas Tycho Brahe morreu. Então, os estudos ficaram para Johannes Kepler, que era um dos discípulos de Tycho Brahe. Johannes Kepler pegou os estudos de Tycho Brahe e propôs uma nova ideia a respeito do modelo do universo, onde também o Sol estaria no centro desse universo. O Johannes Kepler imaginou o seguinte: em alguns momentos o planeta estaria mais próximo do Sol, em outros momentos ele estaria mais distante do Sol. Então, Johannes Kepler foi lá e falou o seguinte: as órbitas dos planetas são elípticas, com o Sol em um dos focos. Então, o que seria o Sol em um dos focos? Seria o Sol um pouquinho mais para o canto dessa elipse. E a elipse é como se fosse um círculozinho achatado. Eu posso dizer que o Sol tem na maior parte da sua composição o elemento químico chamado hélio. Então, pensando nisso, o Johannes Kepler, Nicolau Copérnico, eles disseram que esse tipo de modelo aconteceria com hélio no centro. E por isso que ele recebe o nome de heliocêntrico. Os dois principais modelos que foram desenvolvidos para explicar o modelo heliocêntrico foram esses dois. Tanto aquele por Nicolau Copérnico, quanto esse para Johannes Kepler. Ele dizia, Johannes Kepler, que o momento que o planeta estivesse mais próximo do Sol, eu diria que eu estaria mais perto do hélio. Então eu vou chamar esse momento que qualquer um dos planetas está próximo do Sol, de perto do hélio, ou de perihélio. O momento que o planeta se encontra mais afastado do Sol, seja qual planeta que for, esse movimento seria afastado do hélio, então por isso receberia o nome de afélio. Outras características desse universo proposto por Johannes Kepler era que esses planetas eles varreriam áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, o tempo que o planeta demoraria para poder varrer essa pequena areazinha aqui, ó, seria o mesmo tempo que o planeta demoraria para poder varrer essa outra área aqui, ó, que é a mesma área. Ou seja, implica dizer que para percorrer essa distânciazinha que é maior do que essa pequena distância, o planeta estaria mais veloz. Então, perto do hélio, no perihélio, a velocidade dos planetas é maior do que afastado do hélio. Beleza? E por fim, ele determinou ali a lei dos períodos. E com a lei dos períodos, ele poderia prever quanto tempo demoraria para cada astro celeste orbitar o Sol, simplesmente conhecendo a distância entre o Sol e o raio médio dessa elipse, ou seja, entre o Sol e mais ou menos a distância do meio da elipse até o planeta. Beleza? Então, essas eram as ideias dos modelos heliocêntricos propostos por esses dois camaradinhas. Então agora, o modelo que nós utilizamos, que explica melhor o universo que conhecemos,
Na verdade, o sistema do nosso Sol, que se chama sistema solar, é esse daqui. Então vamos compreender agora o que é um sistema solar, beleza? Acompanha comigo no computador. Muito obrigado e até a próxima, galerinha. Salve, salve, galerinha! Olha só, vamos continuar as nossas ideias a respeito do sistema solar. A gente vai ver agora essa perspectiva heliocêntrica um pouquinho mais de perto e prosseguir falando sobre o nosso sistema solar, efetivamente. Olha lá. Primeiramente, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre o modelo de Nicolau Copérnico, que é este camaradinho aí que apareceu. Quais são as características que a gente vai observar desse modelo proposto por Nicolau Copérnico? Bom, ele acreditava que o Sol estava no centro do sistema solar, era a primeira ideia. Falou para a gente também que os planetas fariam órbitas circulares em torno do Sol. Então, todo o corpo celeste orbitaria o Sol, né, com exceção da Lua, que estaria orbitando ali a Terra. Aqui, a gente tem aí a apresentação do modelo descrito por Nicolau Copérnico. Em seguida, veio o modelo de Johannes Kepler, né, que aproveitou ali os dados de Tycho Brahe, que era seu tutor, né, após sua morte, para poder desenvolver o seu modelo de sistema solar. Então, ele acreditou no seguinte, né, trouxe para a gente algumas características. Quais eram? Primeiro, ele falou sobre a lei das órbitas, né, diz que todos os planetas descreviam órbitas elípticas em torno do Sol, então não eram mais circulares. Ou seja, assim, em alguns momentos, a Terra estaria próxima do Sol, e em outros momentos mais distante, né, e teria períodos intermediários ali. A gente viu também que Johannes Kepler determinou a lei das áreas, né, ele disse que os planetas varreriam áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E, em terceiro, a lei dos períodos, né, onde ele conseguiria prever para a gente qual que seria o período orbital de qualquer corpo celeste que orbitasse efetivamente ali o Sol, beleza? Bom, aí está o Johannes Kepler e o seu modelo de sistema solar. Aqui, essa figurinha está mostrando para a gente como que é a questão lá da lei das áreas. Então, ó, aqui, ó, eu tenho essa área, e aqui, mais distante do Sol, eu tenho essa área. As duas áreas são iguais, mas eu sei que essa distância que ele tem para poder andar daqui, nesse primeiro pedaço que eu chamo de A1, é uma distância maior. Então, perto do Sol, os planetas andam rápido, e distante do Sol, que tem que percorrer uma distânciazinha menor aqui, os planetas andam mais lentamente, tranquilo? As observações de Galileu. Uma coisa muito legal é que o Galileu foi o primeiro homem a apontar o telescópio para o céu, né? O primeiro registro que a gente tem na história de alguém observando o céu com uma lunetazinha foi o próprio Galileu, né? Está representado aí por essa foto. E observando o céu, ele parou para poder observar a Lua, e observando a Lua, ele percebeu que a Lua não era uma esfera completamente perfeita, ela era uma esfera imperfeita, diferente do que as pessoas acreditavam naquela época, beleza? Então, ele foi o cara que identificou as crateras na Lua. E aí, a partir de então, a gente tem aqui a nova percepção do sistema solar. Mas, para isso, temos que entender o que é um sistema solar. O sistema solar vai ser um sistema que será composto por um Sol no centro e os corpos celestes todos orbitando este Sol, tá? Que é esse astro celeste. Por isso que se chama sistema solar, porque é o Sol que comanda a parada. Sacou a ideia? Então, quem podem ser os agentes do sistema solar? Podem ser os planetas, podem ser os cometas, os meteoros, asteroides. O cometa de novo eu coloquei aqui, ó, mas já estava lá. Os planetas anões, as poeiras cósmicas, e assim qualquer corpo celeste que orbite o Sol faz parte de um sistema solar. E assim é o sistema solar como conhecemos hoje, né? Tem ali um cinturão de asteroides, tal, mas a gente ainda vai conversar um pouquinho melhor a respeito disso. O grandioso Sol, que é o camarada que gera esse nosso sistema. Então tá aqui, o Sol ele é essa estrela central do nosso sistema. Então, todos os corpos celestes estarão orbitando ao redor do Sol. Eu só trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, né, para a gente poder ter uma ideia da magnitude, do tamanho, do tanto que o Sol é feroz. Então, olha só, como que o Sol é sinistro, velho. Ele tem uma circunferência, olha só, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, de 4 trilhões e 400 bilhões aproximadamente de quilômetros. É muito grande. Então, se você fosse dar uma volta completa no Sol, ó, ia ter que andar essa parada toda. É muito grande mesmo.
E aqui eu trouxe um dado aqui falando sobre a massa do Sol, a quantidade de matéria. Bom, eu particularmente tenho 65 quilos. Olha só o tanto de zero que tem esse Sol aqui, ó, antes de chegar nesse número da frente. Eu nem sei pronunciar esse número, mas esse tamanhozão todo aqui é a quantidade de matéria que o Sol tem, estimada, tá? E a temperatura do Sol, ele varia. No interior ela é mais quente, também tem na superfície. Eu coloquei aqui só a temperatura na superfície do Sol, que é mais ou menos 6.000 graus Celsius. Olha, gente, imagina, se num dia que já faz um calorão aí de 32 graus, a gente já quase morre de calor, imagina essa temperatura toda aí na superfície do Sol. A gente viraria churrasquinho rapidinho. Na verdade, a gente se desintegraria, né? E esse aí, gigante, maravilhoso, é o nosso Sol. Os planetas. Quem são os planetas? Os planetas serão aqueles corpos, né, que estarão esféricos, que estarão orbitando o Sol. E uma característica interessante para a gente poder verificar sobre os planetas é que, para poder ser caracterizado um planeta, ele tem que ser esférico, e esse formato esférico tem que ser formado pela própria gravidade do planeta. Não pode ser ninguém indo lá esmagando o bichinho, não. Ele, por si só, tem que conseguir concentrar a matéria nesse formato, tá? Vamos ver depois um pouquinho sobre planetas anões. Mas, a priori, os planetas, eles têm essas características e eles têm a capacidade, né, de orbitar o Sol. Ninguém vai atrapalhar o caminhozinho ali do planeta para ser considerado planeta. Um planeta não, dependendo se ele passar perto de um corpo um pouquinho maior, com mais densidade, com uma gravidade mais intensa, ele pode acabar orbitando esse planeta ao invés de orbitar o Sol, né? A gente tem ali o planeta não Plutão, que foi desclassificado, né, da área dos planetas, porque ele é um planetinha pequenininho, né? A gravidade dele é uma gravidade pequena também. Então, em comparação à Lua, né, o planetinha anão Plutão seria, inclusive, menor do que a nossa Lua. Né? Se estivesse perto da gente, talvez orbitaria até a gente, né? Por isso que ele foi desclassificado, um dos motivos. São alguns, mas esse é um dos motivos. Os planetas podem ser classificados de duas formas, em telúrico e joviano. O que é um planeta telúrico? Eles são aqueles planetas que são mais densos, né? Eles são menores porque eles são mais densos e eles estão mais próximos do Sol, né? Os exemplos que a gente tem são esses gigantes aí, ó, esses maravilhosos, que é o Mercúrio, o Vênus, a Terra e Marte. Esses são classificados como telúricos. E também temos aqui o joviano, ou os jovianos, né, que são aqueles planetas grandões, né, eles são maiores, geralmente são bem maiores do que os telúricos. A maior parte da composição dele é gás, então a composição é gasosa, não especificamente rochosa, como são os telúricos. E também os jovianos estão mais distantes do Sol. São os exemplos de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são esses cabulosos que estão aí na telinha para vocês. Então, essa é a primeira parte que a gente tinha para poder conversar a respeito do sistema solar, e aí depois a gente volta para poder falar sobre os outros astros que orbitam o nosso Sol. Beleza, galerinha? Valeu, rapazizinha, very crazy, e até a próxima.